Repara bem nessa cena. Um funcionário ele precisa conciliar as contas a pagar do mês. E aí ele decide abrir uma planilha de fornecedores. Esse mesmo funcionário, já acostumado a fazer essa rotina todo mês, ele ordena os nomes dos fornecedores por ordem alfabética. E aí ele começa a filtrar nota por nota para ver o saldo final. Se a nota foi paga, ele vai lá e pinta a linha de verde. E aí, se identificou? Bom, essa é a vida real de muita gente que trabalha no setor contábil ou no setor financeiro. Mas e se eu te disser que tem uma fórmula diferente de fazer tudo isso? Nesse vídeo eu vou mostrar como que o seu Excel transforma relatórios completamente desestruturados em uma conciliação 100% automática, pronta para ser feita somente o trabalho de análise, sem nenhum trabalho operacional. Se você quiser aprender, é só assistir o vídeo até o final e depois me fala o que você achou. Bom, pessoal, aqui nós estamos com um relatório razão, né? Geralmente que o financeiro vai entregar para você. E ele está naquele formato cru, né? Um formato que parece quase que um modelo para ser impresso numa folha sulfite. Então ele tem um título aqui centralizado, ele tem um período alinhado à direita, existem quebras no meio das páginas, né? Com subtotais, repete o cabeçalho, tem alguns espaços aqui que não fazem sentido, né? Tem um totalizador ali no final do relatório. E tudo isso aqui são coisas que a gente não quer, porque a gente quer de fato um relatório que tenha tudo quebrado por coluna, né? Estruturado e pronto para a gente trabalhar no Excel. Aplicar filtros se for necessário e coisas do tipo. Então a gente vai usar aqui o Power Query, que ele é uma ferramenta de ETL, que é basicamente pegar dados brutos, né? Pegar dados que estão em formatos ruins e adaptar ele para formatos que sejam fáceis de trabalhar. Transformar, carregar essas informações e deixar elas estruturadas e prontas para a gente fazer outros tipos de implementação. Então eu vou fechar aqui agora esse relatório. Deixa eu voltar aqui na pastinha. Beleza, criei aqui uma pastinha de conciliação e a gente vai criar aqui agora um relatório do zero, um arquivo Excel do zero, com o nome de conciliação, underline query. Beleza. Abrir aqui, pessoal, e agora a gente vai abrir a ferramenta de ETL, né? Bom, ele é uma ferramenta nativa do Excel, também está disponível no Power BI para quem usa aí a ferramenta de BI. Para acessar, pessoal, a gente vai vir aqui na guia Dados, clicar em Obter Dados, de arquivo e da pasta. O que a gente precisa apontar aqui? Qual vai ser a pasta que a gente vai salvar os nossos razões aí todo mês, ou todo trimestre, ou todo ano, né? Depende de qual vai ser a periodicidade que a gente vai fazer essa conciliação. Então, eu vou apontar aqui a minha pastinha relatórios, que é onde eu estou salvando os meus razões. Perfeito, ele vai trazer aqui essa janelinha mostrando para nós todos os arquivos que ele encontrou dentro dessa pastinha. Como a gente só tem um, né, eu só salvei uma razão, ele me trouxe aqui algumas informações. Onde a gente vai clicar agora? Né? A gente vai combinar. Combinar e transformar os dados, na verdade. O que significa combinar? Todo arquivo que ele encontrar ali, ele vai meio que mesclar, né? Mesclar não, ele vai concatenar. Por quê? Ele vai pegar o primeiro arquivo, vai pegar o segundo arquivo e vai juntar em um arquivo só. Ele vai colocando um embaixo do outro, né? Se a gente tiver 10 arquivos, ele vai colocar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e assim por diante. Vou clicar aqui em combinar e transformar para ficar mais claro na cabeça de vocês. Bom, a próxima tela aqui que ele trouxe para nós é a tela de todas as sheets que ele encontrou no arquivo. Como só tem uma sheet, que é a sheet de fornecedores, ele mostrou aqui. Quando a gente clica nela, ele vai trazer um preview, né, de como ele está vendo essas informações. Eu vou dar um OK. Legal, agora ele abriu a interface do Query finalmente. Aqui ele trouxe, né, aquele relatório tudo bagunçado para nós. E o nosso intuito aqui, né, o nosso objetivo é criar várias etapas de mudanças, né, de estruturação desse arquivo que serão aplicadas depois para todas as razões que forem colados dentro daquela pasta.
Então é um trabalho que a gente vai criar como se fosse um roteiro aqui para o Power Query, e sempre que a gente alimentar aquela pastinha com um novo razão, o Power Query ele vai automatizar isso, né? Então ele vai rodar todas eh, essas mudanças que a gente aplicou para os arquivos subsequentes. Como que funciona essa interface, pessoal? Ele tem aqui na direita um painel que chama etapas aplicadas. O que são essas etapas aplicadas? São as mudanças que a gente vai aplicando aí a cada mudança que a gente realiza no relatório. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira aí tirar essa coluna 4 aqui do meio do relatório, que tem ali as contrapartidas. A gente seleciona ela com um clique e vem aqui em cima nas ferramentas em remover colunas. Olha lá, repara que ele criou uma nova etapa aplicada aqui, colunas removidas. Se a gente clicar no X, a gente vai retirar essa etapa e ela vai voltar com a coluna que ela foi removida. Olha lá, cliquei no X, voltou para a coluna. Também dá para a gente navegar entre as mudanças, por exemplo. Vamos supor que eu vou remover a coluna 4 e depois aí eu vou, não sei, filtrar aqui só pela data do dia 1/9. Ó, filtrei, só trouxe uma linha só. Se eu clicar aqui na etapa colunas removidas, ele vai ignorar o que eu fiz no filtro, porque ele volta na linha do tempo do que a gente fez de mudança. Então repara que ele não está mais filtrando. E isso torna a manutenção nas nossas aplicações muito mais fácil, né? Muito mais dinâmica. Eu vou apagar isso aqui e vou dar sequência no que a gente tem para fazer agora. Bom, olhando o nosso relatório bagunçado, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é remover essas linhas vazias, né? A gente tem aqui 8 linhas vazias no começo e a gente tem que tirar elas do nosso relatório. Então a gente vai clicar aqui em remover linhas superiores, né, porque a gente quer tirar de cima para baixo. E eu vou digitar 8 aqui e dar um OK. Beleza, ele sumiu com as linhas para nós. O próximo passo é transformar essa linha 1 no nosso cabeçalho, né, o cabeçalho do nosso documento, porque ele está de fato com os cabeçalhos, né, data, fornecedor, débito, crédito, etc. Então a gente clica aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Maravilha, ele alterou. Outra coisa que é importante a gente fazer é definir o tipo de arquivo de cada coluna, tipo de informação, perdão. Então, por exemplo, aqui na coluna data ele está tratando isso como um tipo qualquer, né? Ele está com esse símbolo de ABC123 que é o tipo N, que não tem um tipo definido. Então a gente vai clicar aqui e vai jogar para a data. Maravilha. Fornecedor ele está como texto, ok, faz sentido. Contrapartida também faz sentido estar como texto. Débito e crédito já não faz tanto sentido, então a gente vai jogar aqui esse tipo para moeda. Legal, vou repetir para crédito. E o complemento eu vou trocar aqui para texto. Beleza, acho que de tipo de informação já tá ok. O próximo passo aqui é a gente tirar essas colunas que são desnecessárias, né? Então, coluna 1, coluna 5. O que a gente pode fazer? Clicar em cima dela, segurar o Ctrl e clicar em cima da próxima para ele ir selecionando. Então, coluna 5, coluna 8, é isso. Selecionei as 3 colunas que a gente quer tirar, eu vou vir aqui em remover colunas. Legal, tá bem mais limpo já. Bom, a gente tem também aqui agora para trabalhar em cima dessas quebras, né? O relatório ele veio com quebra de página. Então a gente precisa remover esses nulos e também esse cabeçalho, né? Fornecedor. Para tirar isso aqui, a gente vai aplicar um filtro na coluna fornecedor. Então a gente vai desmarcar nulos, porque a gente não quer mais essas linhas, e nem fornecedor, né? Porque é o cabeçalho da quebra da página. Vou dar um OK. Perfeito, olha, já sequenciou só com informação útil. Ótimo. Bom, repara aqui, galera, que no fornecedor a gente tem ali alguns números e depois o nome do fornecedor. Isso aqui provavelmente, né, é o ID que o ERP trouxe para nós. Ele vai funcionar como se fosse uma chave, né, um CPF, entre aspas, aí, do fornecedor.
Então, a gente vai separar isso do nome. Para fazer isso, a gente vai clicar aqui em dividir coluna. Seleciona primeiro a coluna fornecedor e clica em dividir coluna. A forma que a gente vai dividir essa coluna é por delimitador. Qual que é o delimitador que a gente vai usar? Aqui ele tem as opções, né? 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula, personalizado, se você quiser indicar um caractere específico. Mas o nosso aqui é o espaço. Ele tem a numeração que é o ID, espaço, nome do fornecedor. Então vou clicar no espaço e aqui na sequência ele já pergunta para nós, ó, como que vai ser dividido isso, né? Dividir em, e ele está marcado a cada ocorrência do delimitador. Se a gente seguir com essa opção, o que ele vai fazer? Aqui na linha 1, por exemplo, ele vai pegar 10, 111, espaço, opa, quebra. Técnico suporte, espaço, ele vai quebrar de novo. Então vai ficar o 10.111 numa coluna, técnico suporte em outra e o SA em outra. E a gente não quer isso, a gente só quer quebrar no primeiro ocorrência. Então a gente vai clicar em delimitador da extremidade esquerda. Ou seja, ele vai quebrar só no primeiro espaçamento que ele encontrar, da esquerda para a direita. Vou dar um OK. Perfeito, olha, já quebrou da forma que a gente esperava. Vamos renomear as colunas aqui com 2 cliques. Aqui eu vou colocar como ID fornecedor. E aqui eu vou colocar como nome fornecedor. Excelente. Nosso relatório ele já está quase pronto, né? Só que a gente ainda precisa extrair o número da nota fiscal desse complemento, né? Não tem como a gente filtrar ali números de nota de uma forma que faça sentido para a máquina com esse monte de texto agregado. Então a gente vai ter que separar isso da seguinte forma. A gente vai vir aqui em adicionar coluna e vamos criar uma coluna de exemplos, tá? Para fazer isso a gente vai ter que selecionar primeiro a nossa coluna de complemento. Aí aqui na aba de adicionar coluna a gente vai clicar em coluna de exemplos e dar seleção. Por que dar seleção? Porque a gente selecionou a coluna complemento e a coluna que vai ser usada como parâmetro. Então eu cliquei aqui em dar seleção. E esse recurso, pessoal, ele funciona muito parecido, né, com o preenchimento relâmpago. O que a gente precisa fazer nesse caso? A gente precisa preencher aqui nas linhas um exemplo do que a gente quer extrair da coluna complemento. Que o Power Query ele vai meio que entendendo, né, criando ali um parâmetro do que ele tem que fazer com as demais. Então vamos escrever aqui, por exemplo, ó, na linha 13, o 45812. Repara que ele já começou a preencher algumas informações aqui para nós, né, pelo que ele entendeu. Vou preencher essa daqui também, ó, 55667. Beleza. Vou preencher essa daqui agora, 45813. Essa daqui, na verdade, a gente colocou o número errado, ó. Viu que ele ficou cheio de nulo? Não está correspondendo, né? Então vamos ajustar essa numeração aqui. Na verdade é 66559. Agora sim fez sentido para ele. Ó, esse aqui ele colocou um texto, então vamos reescrever esse exemplo aqui para ele entender. Perfeito. Aparentemente ele está acertando agora os números. Como satisfez ali mais ou menos, vamos dar um OK. Beleza, ó, repara que ele já criou já uma coluna para nós. Vamos só rolar aqui esse relatório. Legal, ele está acertando o número das notas. E agora a gente vai só renomear essa coluna. Então vamos colocar aqui algo que faça sentido. Nota fiscal. Perfeito. Bom, finalizamos aqui agora a nossa estruturação do relatório. E vamos aqui em página inicial, fechar e carregar. Então, maravilha, galera, ele trouxe aqui para nós, né, já carregadas essas informações, e agora a gente consegue sim trabalhar, né, criar uma conciliação aí automática a partir dessas colunas aqui quebradas da forma adequada. Bom, vamos fazer isso então voltando lá para o Power Query. Para voltar para ele, a gente vem aqui em dados e vai clicar aqui em consultas e conexões para ele abrir essa caixa aqui para nós.
Quando ele trazer a informação aqui dos fornecedores, ou você dá 2 cliques, ou você clica com o botão direito e clica no editar. Ele vai abrir para nós essa interface. Legal? Bom, pessoal, com os dados estruturados, o nosso próximo passo agora é fazer o quê? É criar um relatório que traga para nós somente as contas que não estão pagas ainda. O que já foi pago não interessa mais, né? Está liquidado, a gente não precisa acumular no nosso relatório de análise. Então, vamos lá. O primeiro passo vai ser duplicar aqui o nosso fornecedores. Então, a gente vai clicar com o botão direito e clicar em duplicar. Vamos mudar o nome de fornecedores 2 para fornecedores em aberto. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar as informações por ID do fornecedor, né, e por nota fiscal. Então, qual seria a lógica por trás disso? A gente tem que somar débitos e créditos de cada fornecedor, mas de cada nota. Por isso que a gente vai criar um agrupamento. Então, a gente vai clicar aqui em cima em agrupar por, vai vir aqui na opção avançadas e vai escolher primeiro ID fornecedor, que vai ser o nosso primeiro parâmetro de agrupamento. Vamos clicar aqui em adicionar para mostrar agora que a gente quer a nota. Então vamos usar esses dois critérios na hora de agrupar. E aqui a gente vai criar as colunas, né? Então a nossa primeira vai ser uma soma de débitos. A operação aqui a gente vai escolher soma. E a coluna que a gente está somando é débito. E agora a gente vai fazer a soma de créditos. Então, soma créditos, operação soma, coluna a ser somada, crédito. Vamos também criar uma coluna de registros, que já já vocês vão entender o porquê que a gente está usando ela. Na operação a gente vai colocar todas as linhas, beleza? Bom, configurando dessa forma é só dar um OK. Maravilha. Então o que ele fez aqui para nós? Ele está trazendo em cada linha todos os débitos que são dessa nota fiscal e desse fornecedor. E também todos os créditos. O que a gente tem com isso, galera? Se a gente tem todos os créditos dessa nota no valor de 1.250 e todos os débitos em valor de 1.250, significa que ela já está quitada, ela já está liquidada, então a gente não precisa ver ela. O que a gente precisa fazer a partir de agora com essas duas colunas? A gente precisa calcular a diferença de uma e de outra. Vamos fazer isso. Adicionar coluna, coluna personalizada. Vamos chamar essa nova coluna nossa de saldo atual. E qual que vai ser a fórmula dela? A gente vai somar a soma de todos os débitos mais a soma de todos os créditos. O débito está com valor positivo, crédito com valor negativo. Um mais o outro vai zerar. Vou dar um OK. Excelente. Repara que ele está trazendo aqui praticamente vários resultados zerados porque foi quitado. O que está diferente de zero é o saldo que ainda tem aberto. Então, ó, repara que aqui na nota, no fornecedor 11.111, da nota fiscal 55.668, nós temos 10.500 de crédito, que é o valor da nota, né? É o lançamento de emissão dela, contra somente um pagamento aí de 2.625, tá? Um pagamento não, né? Com pagamentos no valor de 2.625. E aí o nosso saldo atual dessa nota deste fornecedor é um valor em aberto de 7.875. O que a gente precisa fazer então para criar esse relatório só com contas em aberto? É primeiro filtrar aqui todos os zeros e todos os zeros, né? A gente quer remover esses zeros, porque são as notas que já foram liquidadas. Desmarquei aqui a caixinha e vou clicar no OK. Olha como diminuiu muito já os lançamentos, né? Fica muito mais fácil de fazer uma análise. Próximo passo, a gente vai remover todas essas colunas, exceto a coluna registros e a coluna saldo atual. Então, selecionei todas. Página inicial, remover colunas.
E agora a gente vai clicar aqui nessas duas setinhas assim, né, do cabeçalho de registros. As setinhas ela representa o botão de expandir. Então a gente vai clicar nela. Se tiver marcado essa caixinha, você desmarca, tá? Que a gente não quer usar o nome da coluna original como prefixo, senão ela ficaria como registros ponto data, registros ponto nome fornecedor e assim por diante. Desmarca ela e vê se todas estão selecionadas. Se todas estiverem, você pode clicar em OK. Olha como está o nosso relatório agora. Relatório fornecedores. Ele está com tudo, né? O razão completo. Tanto o que foi pago, o que não foi pago, o que está liquidado e etc. E a gente tem também uma cópia, né? Quase que um espelho ali, mas só com o que está em aberto. Então tem as datas, quem é o fornecedor, o nome dele, a contrapartida, os débitos, os créditos, o complemento e também o nosso saldo atual, ou seja, quanto que tem ainda de saldo para ser pago nessa nota. Vamos fechar e carregar aqui para o Power Query mandar isso aí lá para o Excel para nós. Perfeito, ó. Deixa eu tirar essa planilha vazia. Agora a gente tem uma planilha de fornecedores com razão completo. Para fins de consulta, né, acho que é interessante mantê-la aqui, não precisa remover. Mas também temos uma planilha muito mais fácil de ser visualizada, que ela foca somente no que ainda não foi pago, né, no que ainda está em aberto no passivo do fornecedor. Bom, pessoal, o que a gente pode fazer além disso agora? A gente pode criar uma nova sheet aqui e gerar uma tabela dinâmica com base no nosso relatório de saldos em aberto, né? Então eu vou fazer como se fosse uma planilha para fazer uma conferência contra o balancete. Então a gente vai jogar aqui o nome do fornecedor na linha. Vou pôr o ID também, né, que é interessante. E o saldo atual, né, que é o quanto ele tem de fato em aberto na conta dele. Vamos só ajustar aqui esse design da tabela dinâmica, que é horrível, né? Vamos tirar aqui o não mostrar os subtotais. Layout de relatório a gente vai jogar como mostrar em formato tabela. Desmarca aqui essa cabeçalhos da linha. Beleza. Aqui em design, vamos trocar também essa cor que está muito estranha, né? Vou pôr essa daqui. Em análise de tabela dinâmica, vamos tirar esses botões aqui de mais e de menos. Vou tirar também esse total aqui que não faz muito sentido. Beleza, ó. Conferência, balancete, fornecedores. Então é isso, pessoal. A gente tem aqui um razão, né, completo com todas as contas. A gente tem um razão que só traz aí as contas que de fato estão em aberto, né, que precisam ser pagas, que tem que ter aquela atenção a mais. Também a gente consegue montar várias tabelas dinâmicas aí, filtrando os dados, fazendo as composições que a gente quiser. Basta ter aí um pouco de imaginação, né, e sentir qual que é a necessidade que o departamento tem. Então, só recapitulando, o que a gente conseguiu criar hoje? Bom, a gente saiu de um relatório nesse formato, né, um formato todo desestruturado, né, que era feito para ser impresso numa folha sulfite, né, parece um PDF ali. Criamos ali um ETL, né, que ele vai rodar de forma automática conforme a gente vai alimentando aí periodicamente com os nossos razões e vai te montar essa conciliação aqui de forma dinâmica. Então toda vez que você arrastar um razão para lá e você vir aqui na guia dados, basta clicar aqui no botão atualizar tudo que ele vai automaticamente jogar aqui no final do relatório as novas informações dos novos razões que ele vai encontrando. O mesmo ele vai fazer aqui para a sheet de fornecedores em aberto. Ele já vai montando para você só os pagamentos que estão em aberto. Então, por exemplo, aqui nessa nota aqui, 10.111, que a gente tem um saldo de 3.060,
Se no próximo razão tiver esses pagamentos, ele já vai desaparecer, essas duas linhas aqui, porque foi liquidado. Bom, pessoal, eu espero que esse conteúdo aqui ele tenha contribuído para vocês de alguma forma. Espero que ajude a trazer insights aí, né, novas ideias, e que vocês consigam implementar isso aqui para trazer uma maior performance, né, diminuir um pouco a parte operacional, né, das conciliações e voltar elas mais para análise. Afinal, o que der para a máquina fazer, é interessante que ela faça para a gente não perder tempo com o que não faz sentido. Se vocês tiverem alguma sugestão também, quiser contribuir ou viu algum erro, alguma fala mal explicada, fiquem à vontade também para comentar.